Estarmos aqui mais uma noite, com a permissão dele, e continuando o tema que foi proposto no coração de Deus para a nossa igreja, depois de tudo, e depois de tudo. E a gente vê, amados, que a nossa trajetória, ela sempre tem algo que nós precisamos viver, e depois viver o depois de tudo. E a Bíblia nos ensina várias situações no que diz respeito a isso. E hoje nós iremos falar a respeito de um jovem que assumiu uma liderança, não com certa facilidade, com muita responsabilidade, e que nos deixa um legado para nós. Iremos falar de Josué. E eu quero convidar a igreja que abra a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos, depois iremos fazer a exposição desta palavra. Amém? Josué, capítulo 6, que fala a respeito da destruição de Jericó. Obrigado, Flávio. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passarão e tocarão as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca da aliança, a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam, tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a guarda do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Até aqui, amados. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela intercessão da tua igreja, obrigado pela oração do teu servo, Senhor. Nesse momento, eu peço em particular pela minha vida, Senhor, que diminua eu e que cresça o Senhor. Irmãos,
E depois de tudo? Nós estamos falando aqui de uma situação que ocorreu. Nós precisamos retroceder um pouco na história para saber até esse ponto a qual chegou. Nós falamos de Abraão, de Isaac e Jacó, nós falamos dos patriarcas, e desses patriarcas nós vemos que a questão de Abraão, no capítulo 15, no versículo 5, nós vemos que Deus faz uma promessa para ele, pedindo para que ele venha para fora da sua tenda e de que ele possa ver as estrelas, e que ele possa ver a areia do mar, e que ele possa contemplar naquela situação ali como seria o povo que Deus iria dar a ele. E houve ali uma promessa. E nós sempre entendemos e falamos a respeito disso, de que aquilo que Deus promete não tem como não ser cumprido. Só que passou. Nós entendemos que muitas vezes a promessa que Deus faz para mim e para você, muitas vezes possa ser que nós nem venhamos vê-la, mas ela não deixará de acontecer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ela vai acontecer, porque é Deus que está prometendo. E ali nós vemos que o bisneto de Abraão, no caso José, ele chegou a ser governador do Egito, e ali administrando tudo muito bem, e depois da morte de José e de alguns faraós, e depois que veio outros faraós, toda a história ficou esquecida, porque o povo esqueceu de tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. E o povo ficou cativo 430 anos. Deus já havia dito que aquilo iria acontecer, aquela escravidão iria acontecer. E passou. E o Senhor levanta um homem, um libertador do povo dele. Levantou Moisés, depois dos 430 anos. E Moisés conduziu aquele povo. Moisés esteve 40 anos ali, e depois conduzindo o povo, 40 anos, saindo ali, e foram para o deserto. Ficaram 40 anos no deserto. Não tinha necessidade do povo ficar 40 anos rodeando no deserto. Nós já sabemos muito bem dessa história. Mas o que acontece? Moisés também veio a ficar com uma certa idade, não tomou posse da terra prometida, daquilo que Deus havia prometido lá no passado, há muitos anos atrás, mas ele teve que passar o seu bastão. Passar o bastão é a liderança entender de que tem momento de que já não dá mais para continuar. E você tem que passar o bastão. A corrida de bastão é mais ou menos por aí. A corrida de 100 metros, corrida de 400 metros, existe ali 4 competidores que, na sua equipe, você tem que passar o bastão para quem está na frente, porque na frente existe uma limitação para você passar para ele, para que ele possa prosseguir e acabar alcançando a vitória com o bastão na mão. E nós vemos que isso aconteceu. Ou seja, Moisés, com tudo aquilo que ele passou, um excelente líder. Eu posso falar aqui que parece até algo que não é fato, que não é verdade, falar que Moisés era um homem manso, porque a Bíblia fala a respeito disso. Ele era um homem manso, mas de pulso forte. E sabe o que é isso, irmãos? É você conduzir a tua liderança com o fruto do Espírito, principalmente no que diz respeito à mansidão e domínio próprio, você conduzir, mas você ter pulso forte. Não é você ser levado por qualquer situação. Não, peraí, se a coisa não é daquela forma, eu tenho que passar da forma que ela tem que ser, conforme a Bíblia nos ensina. E Moisés, ele tinha essa intimidade, porque Deus falava com ele diretamente. Isso é interessante. Deus falava com ele diretamente. Mas só que chegou o tempo de Moisés. Ele não tomou posse, ele não entrou na terra prometida. E para quem é que ele passou o bastão? Para Josué. Ainda assim jovem, um líder, um homem que acompanhava ali a liderança do seu líder, um homem respeitador. Josué tinha toda a possibilidade de conduzir realmente essa liderança. Porém, irmãos, não estamos falando aqui de nada fácil. E quem foi que disse que quando você recebe o bastão, vai ser fácil? E quem disse para você que quando você tiver que passar o bastão, vai ser fácil? Nada disso é fácil. E a Bíblia nos deixa muito bem claro aqui que não foi fácil a liderança desse homem.
quando nós falamos nessa questão da destruição ali da cidade de Jericó, nós podemos ver que Josué tinha todo um respaldo para que aquilo ali para que ele pudesse ir com confiança. Vamos entender algo, que você precisa entender isso. A sua trajetória, a sua caminhada, ela precisa estar nessa confiança que Deus colocou na tua vida. A tua caminhada, a tua trajetória, ela precisa ser compreendida que Deus não vai deixar de estar contigo. Não vai deixar de estar contigo. E é essa confiança que eu tenho que estar. Porque é nessa confiança que eu sei que eu vou alcançar. Não tem outra solução, outra oportunidade de eu alcançar, não sendo crendo naquilo que Deus prometeu para a minha vida. Naquilo que Ele me colocou para que eu pudesse administrar, conduzir e alcançar para a glória dEle. Eu quero deixar isso bem claro. Coloca aí, por favor, Estela, para mim, por favor, Josué capítulo 1, os versículos, a partir do versículo 5, por favor. Olha só a confiança que Josué teve da parte de Deus. Olha, ele fala assim, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você toma posse dessa palavra? Eu sei que foi para Josué, mas eu e você podemos tomar posse, não podemos tomar posse? Porque a gente sabe o Deus que nós servimos, correto? Então, olha, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, assim como o Senhor falou com Josué, Ele fala comigo e fala com você. Sabe por quê? Porque o Senhor fala que não irá nos abandonar. Ele estará conosco até a consumação do século. Então, irmãos, não tem porquê, olha, isso que nós precisamos entender, não tem porquê se preocupar. Eu não estou falando que as preocupações não vão vir, eu não estou falando que os problemas não vão acontecer, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós iremos mantermos pulso forte para nós passarmos todos os obstáculos que puderem surgir diante de nós. E assim, como fui com Moisés, então, vamos lá, por favor. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Aqui o Senhor dando uma ordem para ele. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, aquela promessa que o Senhor que tinha dado lá no passado, ele estava trazendo à memória Josué e falando assim, olha, eu vou te dar a terra que eu prometi. Sob juramento, prometi dar a seus pais. Pode continuar, por favor. Tão somente o que é ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, eu não tenho por que me desviar para a direita ou para a esquerda. Se eu tenho um alvo, eu tenho que seguir para o alvo. E o alvo é quem? Alvo é Jesus. É Jesus. Não tem direita, não tem esquerda. Não tem em cima do muro. Eu já cansei de falar aqui em cima do muro, você está do lado contrário. Você que está do lado de Jesus, do lado de Jesus você está do lado certo. Esse é o lado correto, em cima do muro não. Não sei o que, meu irmão, Deus vai te falar. Ou Deus já te falou. Por favor. Não cesse de quê? De falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, Josué já tinha recebido a parte de Deus, tudo aquilo que ele podia sair com confiança e pelejar com confiança. No entanto, que a Bíblia é bem clara no que diz respeito que toda geração que estava com Moisés, eles vieram a morrer. Eles morreram por causa da incredulidade. E é isso que nós precisamos nos interrogar muitas vezes. Não existe motivo algum de nós vivermos incredulidade. A nossa posição é de crermos e confiarmos naquilo que a palavra do Senhor nos deixou, para que nós possamos viver nela, e nela nós continuar prosseguindo, e apregoando e falando de dia e de noite, e vivendo ela de dia e de noite, porque esse é o nosso compromisso e nossa responsabilidade. Aí quando a gente volta para os versículos que nós estávamos lendo, quando chega
A geração, então, de Moisés, todas elas de 20 anos para cima, foram dizimadas. Acabou tudo, irmãos. Acabou tudo. Acabou tudo. Por causa de incredulidade. Aí começa uma nova geração. E eu não quero aqui estar preocupado com a sua idade, mas eu quero dizer algo para você. Tome posse dessa palavra. Essa nova geração é eu e é você. Somos nós. Somos nós. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, por favor, Estela, coloca aí o capítulo 1, versículo 16, por favor. Para que nós possamos entender qual é a força dessa nova geração. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amados, sabe que essa geração estava falando? Josué, estamos contigo. Igreja, receba o que eu estou falando com vocês. Eu estou contigo, e eu quero que você esteja comigo, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com a gente, a nossa trajetória, o Senhor está conosco, nós precisamos estarmos juntos, juntos. E essa geração declarou aqui: olha, aquilo, Josué, que você nos ordenar, nós iremos cumprir, assim como nós respeitamos a Moisés, nós iremos também te respeitar. E, irmãos, estamos vendo aí o que estão fazendo com as lideranças. O que estão fazendo com as lideranças? Me vem à mente aqui um vídeo que eu recebi no YouTube. Aí a menina começou falando assim, falando do pastor: sou pastor vagabundo, sem vergonha, vai trabalhar. Aí ela, ponto. Você pensa que é fácil? Irmãos, você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil orar, interceder? Você pensa que é fácil o telefone tocar de madrugada? Você pensa que é fácil quando você está viajando, você tem que retornar da sua viagem? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil estar no gabinete pastoral para que você aconselhe e oriente aquilo que está acontecendo, que não venha a acontecer mais, mas que a história venha a mudar através da palavra do Senhor? Você pensa que é fácil? Como se não tivesse família? Como se fosse uma profissão qualquer? Não é uma profissão qualquer, é um ministério. Estamos falando de um ministério do céu, do Senhor. Ele fala que é o anjo da igreja, que é o líder, que é o pastor. Assim como ele vai dar conta, nós também vamos dar conta. E quantas vezes estamos ouvindo isso? Vai trabalhar, seu vagabundo, dá dinheiro para pastor que nada. Irmãos, isso já acabou, isso já passou já. Isso já passou, essas conversas fiadas já passaram já. Nós fazemos parte de uma nova geração. Nós fazemos parte de uma geração que somos obedientes a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, amados, vencendo para a glória dEle. Aí a gente começa a ver, então, Josué, ele entrando na terra prometida. O Senhor, com tudo aquilo que falou para ele, falando ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, faz com que eles vá até o Rio Jordão e atravesse o Rio Jordão. Irmãos, tudo aquilo que Deus havia feito com Moisés no Mar Vermelho, o Senhor fez novamente o milagre acontecer no Rio Jordão. Criaram-se paredes, o rio ficou seco a ponto do povo atravessar o Rio Jordão, irmãos. Irmãos, qual é o Rio Jordão que você precisa atravessar? Não se desespere, porque você vai atravessar. Porque você vai atravessar. A ordem do Senhor, quando é para abrir, é para abrir. É para criar uma parede de um lado e de outro, para a terra ficar seca, você passar com os pés enxutos. Porque é assim que a Bíblia fala lá com Moisés e fala com Josué também. E o povo passou. E ali adiante, e os sacerdotes com a Arca da Aliança. Eles pegaram ali 12 pedras, representando as 12 tribos. Depois Josué também veio ali onde
os sacerdotes passaram ali, também pegou 12 pedras, também colocou ali, no meio do mar. Já tentaram procurar essas pedras, não acharam, porque entendo que a circunstância da corrente do rio levaram elas. Mas, irmãos, aconteceu tudo isso, e ali passaram. Então, muitas vezes, nós estamos diante de um gigante, nós estamos diante de situação que eu e você não vamos conseguir resolver, mas o Deus que nós servimos, Ele resolve! Ele resolve! Ele nunca vai deixar de resolver. Ele tem uma solução. Ele tem uma promessa. E ali o povo atravessou. A primeira situação pós-Rio Jordão não é uma cidade chamada Jericó. O que acontece? Falando geograficamente, falando daquela região ali, ela era estrategicamente fragmentada por várias aparentes cidades ali dentro, aonde era a chamada Terra Prometida. Ou seja, Josué já havia atravessado o Jordão, porque o Jordão ficava nas costas, ou seja, da terra de Canaã. E quando atravessaram, eles já entraram na terra de Canaã, já estava dentro da terra de Canaã. Mas o que acontece? A terra tinha que ser possuída, a terra estava fragmentada, cheio de povos incrédulos, que precisava ser limpos daquela situação ali, eles saírem daquela situação ali, para que a promessa do Senhor se cumprisse como realmente uma terra santa. Mas, irmãos, o Senhor dera uma ordem, eu vou e encontro um rio Jordão na minha frente. Eu não sei qual é o teu rio Jordão, eu não sei qual é, mas eu volto aqui a repetir, você vai atravessar ele. Você vai atravessar. Irmãos, podemos colocar o nosso rio Jordão aqui como um problema na família, como um problema financeiro, como um problema de enfermidade. Irmãos, qualquer situação pode ser que seja o nosso rio Jordão, mas nós vamos atravessar ele. Aí depois de atravessar, já está então em Canaã, nessa terra fragmentada ali, e encontra a primeira, entre aspas, cidade, que é Jericó. Jericó tinha, basicamente, os estudos não dão por completo, mais ou menos de 4 a 5 metros de altura a primeira muralha, porque existia 2 muralhas, com 2 metros de largura. Ela pegava uma extensão mais ou menos de 600 metros a 1 quilômetro no máximo. Era pouca coisa, não era muita coisa. Mas a estrutura que foi feita daquelas muralhas é para que elas ficassem dando a segurança para quem estivesse lá dentro. Então, irmãos, você imagina, você agora passou pelo Rio Jordão. Legal. Agora você vai mais um pouco mais adiante, o Senhor já falou que você vai tomar posse daquela terra. E você encontra Jericó. Você encontra Jericó com umas muralhas que não tinham condições de serem derrubadas. Porque o segundo muro pegava de 6 a 8 metros. Uma altura muito grande. Então, a largura de 2 metros, irmãos, nós estamos falando de uma largura. Os nossos muros hoje, eu não sou pedreiro aqui, mas vamos colocar aqui de 10 a 20 centímetros. Vamos colocar 50 centímetros no máximo com embolso ou com revestimento. Vamos colocar isso. Mas, irmãos, é a nossa parede. Nós estamos falando aqui de 2 metros de largura. Essas muralhas. Com essas alturas de 4 a 5 metros e a outra de 6 a 8 metros. E aí? O Senhor dá uma ordem. Josué, você vai pegar 7 sacerdotes, vai dar ordem a 7 sacerdotes, para que a Arca da Aliança vá. E durante 6 dias você vai dar uma volta em torno de Jericó. Não era muita coisa, concorda comigo? 1 quilômetro, 600 metros não era muita coisa. Mas ali em volta, irmãos, vocês imaginam como que Jericó estava olhando aquela situação? Eu posso aqui conjecturar de que eles estavam esnobando do povo de Israel. Mas só que não estavam esnobando, porque nós lemos aqui,
Sabe o que acontece? Em Jericó foi dada uma ordem: olha, ninguém sai e ninguém entra, porque vem aí um povo em que Deus abriu o Rio Jordão para que eles atravessassem com pés enxutos. Então, eles sabiam quem era aquele povo, eles sabiam da história, eles sabiam que havia uma promessa para aquele povo. Então, meus irmãos, olha, ninguém sai, ninguém entra, para que eles não tenham oportunidade de poderem entrar aqui e acabar com a gente. Está aí, está nos versículos que nós lemos. Então, foi dada uma ordem, mas o Senhor deu uma ordem. Irmãos, vamos entender algo. Qual foi a ordem que Deus deu para você que você possa estar achando que é difícil? Descarta essa situação. Descarta essa situação. Porque se Ele deu a ordem para você, você vai conseguir sim. Você vai conseguir sim. Quantos de nós que aqui estamos, que esposas não tinham os seus maridos aqui, que os seus maridos não tinham suas esposas aqui, que muitos pais não tinham seus filhos aqui, e hoje aqui estão. Sabe por quê? Porque o Senhor faz milagre, Ele promete, Ele cumpre. O que não pode é eu jogar a toalha. Ah, Senhor, eu não acredito mais. Por que eu não acredito? Se Ele falou a Josué, dá-lhe 6 voltas durante 6 dias, 6 dias, em cada dia uma volta, queria dar 6 voltas. Que foram um total de 13 voltas, porque ele falou, no último dia, no 7º dia, você vai dar 7 voltas, e os sacerdotes ali, com os chifres na mão, tocando a trombeta, num sonido ali, que ninguém entendia nada, irmãos, ninguém entendia nada, mas meus irmãos, não foi as trombetas que derrubaram, não foi os sacerdotes que derrubaram, não foi a ordem de Josué que derrubou, foi a ordem de Deus, amados. Foi a ordem de Deus que fez aqueles muros virem abaixo. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que quando ali Israel, o povo de Deus entrou ali, detonou tudo, acabou com tudo, não sobrou ninguém, Era 40 mil homens que tinham ali junto com Josué, entrando naquela cidade e tomando posse da palavra do Senhor. Isso é coisa que a ciência não explica. A ciência não explica. O pastor Rodrigo Silva, ele estava falando de uma situação, só para que pudesse dar um sinalzinho da semelhança do que poderia ter sido aquela situação, quando você vê, quando uma pessoa pega uma taça, ela coloca água ali, ela começa a fazer aquela voz, né? Não sei como é que chama, aquele lírico, não sei se... Eu sei que ela fala com ela faz com uma voz bem afinada que assim, a água começa a tremer, a taça começa e o vidro quebra. E ele falou que os sons daquela trombeta, pela ordem do Senhor, foi justamente aquele efeito que aconteceu ali. Aquelas muralhas vieram ao chão, irmãos. Vieram ao chão. E ali o Senhor entrou e conquistou. Mas e aí? Aí vem o que Deus falou. E depois de tudo? E depois de tudo? Eu vou falar por mim e vou falar por você. Quantas vitórias e quantos milagres nós já vivemos? E depois de tudo? E depois de tudo? Ocorreu, aconteceu, não tinha como não acontecer, o povo tomou posse. A história continua. Como foi dito, geograficamente, um território totalmente fragmentado que tinha muitos povos ainda a serem conquistados. A segunda cidade era a cidade de Ai. Josué deu uma ordem, vão lá e espiem a cidade. Tranquilo. Jericó, com aquela muralha toda, aquele tamanho todo, aquela largura toda, veio ao chão? Ai! Tranquilo, Josué. Manda aí uns 2 ou 3 mil homens. Josué é confiante, e não tinha motivo de não estar confiante. Não tinha motivo.
Mas aí começa a história aí depois de tudo. Sabe por quê, irmãos? Quando se tem uma laranja podre no meio de muitas laranjas boas, as boas vão ficar ruins. Se você pega um ovo podre e você instala no bolo que você está fazendo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Olha o que diz o capítulo 7. Os primeiros versículos. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas, ponto. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Irmãos, olha que situação desconfortável. Muitas vezes o pecado vem, se acha que o pecado está oculto, se entende de que Deus está aceitando a situação e contamina todo o povo, contamina todo o arraial. A ordem aqui de Deus para a cidade de Ai, olha, vocês não peguem nada que seja condenado, nada. Ele deu ordem no que deveria ser pego: prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, tá, pega, mas nada além do que isso, e isso seria para a glória do Senhor. Mas o que acontece? A desobediência, a ganância, a ambição e o pecado que leva à morte, fez com que Acã compactuasse com os seus filhos, e levasse ali capas, levasse ciclos de pratas, levasse aquilo que não deveria ser levado, e levou para o meio do acampamento. Sabe o que isso quer falar para nós esta noite? O quanto é importante nós estarmos orando e intercedendo. Não é para que alguém seja desmascarado, não é isso que eu estou falando, mas para que o pecado seja aniquilado. Nós precisamos interceder, porque muitas vezes, irmãos, assim como Josué, ele foi totalmente enganado, porque ele estava totalmente confiante. Depois de ter tido uma vitória contra Jericó, seria muito mais provável de vitória do que qualquer tipo de derrota. E a Bíblia fala que voltaram 36 daqueles que foram lá, voltaram e morreram, e os outros vieram, sendo perseguidos pelo povo de Ai. A ponto de Josué chegar e falar assim: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Aí Josué começa aquele interrogatório: Senhor, o Senhor veio nos tirar lá antes do Rio Jordão, que nos deixasse antes do Rio Jordão, mas para isso acontecer aqui? Aí vem a questão de eu entender, quando eu estou vivendo a fidelidade para com Deus, eu não ficarei sem resposta. Você não ficará sem resposta. O Senhor falou com Josué: Josué, pecaram contra mim. Porque aquilo que foi dito, que não era para ser feito, foi feito. E quantas vezes há uma insistência de se fazer aquilo que não é para se fazer? Irmãos, quantas vezes vai ser necessário nós falarmos que a Bíblia é a palavra do Senhor, que ela é nosso manual de regra, de fé e de prática? Quantas vezes vai ser necessário falar isso? Está aqui, eu tenho que ser conduzido por ela. Eu não tenho que ser conduzido pelos meus impulsos ou pelas minhas vontades, mas por aquilo que ela me orienta a fazer. E o Senhor falou assim: Josué, pecaram. E o que acontece? Ele falou que existia alguma coisa ali, e Josué, por ordem do Senhor, começou a procurar, começou a tirar a sorte, a mesma sorte daquela questão de quando Jonas era para ir para um lado, foi para outro, ali o navio quase despedaçando, teve que tirar a sorte e caiu nele. Meus irmãos, quando vem de Deus, é certeiro, não precisa de palitinho, não precisa jogar porrinho, não precisa jogar baralho, é certeiro. Ele fala: está aqui, ó, a situação está aí. Ele falou assim: olha, tem pecado aí, é por isso que vocês perderam essa batalha.
Tem pecado aí. Tem pecado aí. E o que acontece? Tudo que veio para a tribo, veio para casa, veio para homem a homem, e chegou justamente a Acã. E Josué chama Acã e começa a conversar com ele, e ele começa a se abrir. Aí fica a questão do interrogatório. Primeiro que não deveria ter pecado. Primeiro que não deveria ter errado, porque existia uma ordem da parte de Deus. O que adianta qualquer tipo de ambição nas coisas desse mundo, se nada nós não levaremos daqui? Então, fique satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você. Agradeça a Ele aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos, para que você possa administrar, que é o suficiente. É o suficiente, com Ele é o suficiente. Você pode agradecer a Deus, você pode glorificar a Deus o que Ele tem feito na tua casa, na sua vida, na sua família. É assim que Deus faz. Então ali, Acã veio e se revelou, e falou: realmente eu pequei contra o Senhor. Irmãos, aquela família, toda a família foi apedrejada e foi queimada. E não tinha necessidade para isso. E quando a gente vai um pouquinho mais adiante, no capítulo 8, a gente vê a vitória de Israel sobre a cidade de Ai. Essa noite, nós precisamos entender algo importante da parte de Deus. Não somente essa noite, todas as noites que já foram aqui anunciada a palavra do Senhor, todas as noites que ainda serão anunciada a palavra do Senhor, nós precisamos estarmos como Josué foi anunciado. Ou seja, viva a palavra de dia e de noite, pratica a palavra de dia e de noite, não se desvie nem para um lado nem para o outro, não retroceda, siga caminho, porque eu dei uma ordem para você e você vai vencer. E se eu e você fazemos parte dessa nova geração, daquela que falou: ei, Josué, nós vamos continuar prosseguindo. Então, saia com essa confiança. Saia com essa confiança. Aquilo que Deus colocou para você continuar prosseguindo, vencer, alcançar, e o nome dele ser glorificado, será glorificado, e você alcançará a vitória. Não vamos estarmos de forma alguma não obedecendo. Se a ordem está como a Bíblia ordena, é obedecer. A ordem é obedecer. No entanto, que ali a nova geração falou assim: olha, se você está sendo obediente a Deus, nós também seremos obedientes a ti. E ponto. E ponto. Eu quero orar pela vida da igreja. Você se coloque de pé onde você está, vamos estar falando com Deus. E depois de tudo, poderia não ter ocorrido, poderia não ter morrido 36 homens de Israel, poderia eles não ter voltado e ter sido envergonhado. Por quê? Porque se eu vi que Deus fez aquilo ali, por que eu iria prevaricar? O prevaricar é desobedecer à ordem do Senhor. O prevaricar é ser desobediente ao Senhor. Tu sabe o que isso custa? Custa vida. E ali custou vidas, porque a vida de Acã, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, foram apedrejadas e queimadas, irmãos. Por causa do pecado, por causa da ambição. Não se preocupe, não se preocupe. Aquilo que Deus colocou para você administrar, administre. Mas administre bem. Administre confiantemente. Vamos estar orando. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Estamos, Pai, ultrapassando, Pai, muralhas e muralhas, Pai. Não importa o tamanho, não importa a largura, não importa a extensão, Senhor, porque em Ti nós estamos. E em Ti nós estamos avançando, Senhor. E em Ti nós estamos conquistando.
E aqui estamos, Pai, querendo ou não, como essa nova geração, Senhor, de declarar diante e primeiramente diante do Senhor que nós estamos dispostos a obedecermos a Tua palavra. Então, Senhor, o pecado que bate a porta todos os dias, Pai, nós queremos repreendê-lo, porque, Senhor, ele não irá nos cobiçar, Senhor, ele não irá fazer com que nós venhamos nos desviarmos, Pai, não, nós iremos continuar prosseguindo por um só caminho, o caminho que, por mais que a estrada é estreita, é a estrada que nós iremos alcançar a vitória em Teu nome. Então, Senhor, obrigado por nossas famílias, obrigado por saber aqui, Senhor, de que aquilo que possa ter tentado me desanimar, em desistir e em parar, Senhor, esta noite, eu estou convicto em Ti, na Tua palavra, de que eu irei continuar prosseguindo e eu irei vencer para a glória do Teu nome. Então, Senhor, que venha Jordão, porque o Senhor está conosco, que venha muralhas, porque o Senhor está conosco, e que venha, Pai, cidades como Ai, mas que eu venha prosseguir e vencer, entendendo, Pai, de que nós estamos indo em vida de santidade e não em pecado. E assim, Pai, nós queremos Te agradecer e continuamente, Pai, decretarmos a nossa vitória em nome de Jesus, e que toda a igreja diga: tome posse da Tua vitória em nome de Jesus.